Começa agora o plantão de notícias da Web Rádio Portal Minas. Atenção, ouvinte, preste atenção. Tá chegando agora o plantão, notícia quentinha em primeira mão. Portal Minas, música boa e fonte de informação. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez, sejam muito bem-vindos a mais um mergulho aqui no The Deep Dive. Opa, que prazer estar aqui de novo. Hoje a gente vai se aventurar por um conjunto de notícias, todas em português, que recebemos. A ideia, como sempre, é a gente desvendar as principais informações, os pontos mais relevantes. E quem sabe, né, descobrir algumas surpresas no caminho. Afinal, são esses acontecimentos que, de um jeito ou de outro, vão moldando o nosso dia a dia aqui em Minas e, claro, no Brasil também. É verdade. E pelo que vi por alto, os temas são bem variados, hein? Sim, a gente vai falar de saúde pública, da política, dar uma olhadinha na economia e até entender um pouco os hábitos de consumo por aqui. Ah, e antes que eu me esqueça, um super agradecimento à galera da Web Rádio Portal Minas que está sempre ligada com a gente. Valeu pela companhia. Preparados? Então, vamos começar. Para começar, vamos direto a uma notícia que acende um alerta importante, especialmente para quem tem bebês em casa. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, suspendeu a venda de alguns lotes de uma fórmula infantil bastante conhecida, a Nutramidin LGG. Essa notícia realmente chama atenção. Segurança alimentar é um tema super delicado, ainda mais quando se trata dos pequenos, né? Parece que a Anvisa agiu de forma preventiva, já que a suspeita é de contaminação por bactéria. Isso mesmo. E a Anvisa foi bem específica, viu? Os lotes com suspeita são 03FHG, 03CF-ENGAT, 03CFPE, 03QD, 03CFW e 03SAFIX, todos com validade até janeiro de 2025. Dá pra ver que a agência tá de olho, né? Mas é de se pensar o que leva a uma suspeita dessas em um produto tão importante. E a bactéria em questão é a Cronobacter sakazaki, que pode causar problemas sérios em recém-nascidos, como meningite e septicemia, um risco enorme, né? A gente sabe que o sistema imunológico dos bebês é muito frágil. Sem dúvida. E a gente vê como é essencial ter um controle de qualidade rigoroso na produção de alimentos infantis em todas as etapas. Essa ação da Anvisa serve como um lembrete pra gente, né? Mostra a importância de garantir a segurança desde os ingredientes até o produto final que chega na nossa casa. Com certeza. E é interessante notar que, mesmo o produto sendo fabricado fora do Brasil, a Anvisa está atenta, fiscalizando tudo que é comercializado aqui. Sinal de que a preocupação com a segurança alimentar não tem fronteiras. Mudando um pouco de assunto, mas sem sair do contexto mineiro e brasileiro, a gente tem algumas movimentações na política que continuam dando o que falar. Uma delas é a declaração do ministro do STF, Alexandre de Moraes, sobre a possibilidade do Jair Bolsonaro voltar ao poder. Essa declaração deu o que falar, né? Moraes foi bem claro ao afirmar que, com a decisão do TSE que o tornou inelegível até 2030, a volta do Bolsonaro à presidência está descartada. E essa decisão foi por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação, o que ainda gera bastante debate. E o ministro foi além, né? Ele criticou duramente a disseminação de fake news nas redes sociais, até comparando com as práticas nazistas. Uma comparação forte, sem dúvida, mas que levanta um alerta importante sobre como a manipulação da informação coloca a nossa democracia em risco. Realmente, usar essa analogia histórica foi uma forma de mostrar o perigo da desinformação, né? E a gente vê que a preocupação com a integridade do debate público online tem crescido, o que levanta a questão de como combater a propagação de notícias falsas de forma eficaz. E falando em Minas Gerais, aquele aumento de 300% o salário do governador Romeu Zema, do vice e dos secretários lá em 2023, ainda tá dando pano pra manga, né? Parece que essa história ainda não foi esquecida. Esse assunto ainda repercute bastante. Afinal, enquanto o governador e seu secretariado tiveram um aumento tão expressivo, os servidores públicos, em muitos casos, receberam reajustes abaixo da inflação. Isso gera um contraste forte e levanta questionamentos sobre a justiça nas políticas salariais do governo. Exato. E essa situação coloca o Partido Novo, o Partido do Zema, em uma posição delicada, né? O partido tem uma imagem de austeridade e responsabilidade fiscal, e esse aumento salarial pode ser visto como uma contradição. Coerência é fundamental na política. E esse tipo de decisão pode afetar a confiança do eleitorado, especialmente no momento de crise econômica. Fica a pergunta. Como os eleitores avaliam as ações dos políticos em relação aos seus discursos? E será que essa repercussão negativa tem alguma relação com o desempenho, digamos, não tão bom do Zema nas pesquisas para a presidência? É difícil dizer com certeza se existe uma relação direta, né? Mas é natural que decisões impopulares afetem a imagem de um político e, consequentemente, suas chances em eleições. Afinal, a forma como o governante lida com o dinheiro público e define suas prioridades pesa bastante na avaliação do eleitor. E para completar o cenário político mineiro, a gente teve um episódio curioso.
O Zema não compareceu a um evento com Lula logo depois de participar de um evento pró-Bolsonaro. A polarização política em Minas parece estar bem intensa. Essa ausência foi vista por muitos como um gesto político, o que ilustra bem a polarização que o Brasil vive. Mesmo em eventos institucionais, as divergências ideológicas e as lealdades políticas acabam influenciando as interações entre os diferentes níveis de governo. Saindo um pouco da política, vamos falar de economia. Um relatório do Banco Central revelou um dado que me deixou surpreso: o quanto os brasileiros gastam com apostas online. Pois é, os números são impressionantes. O Banco Central estima que os brasileiros movimentam entre 20 e 30 bilhões de reais por mês em sites de apostas. É um mercado enorme e que mostra como esse tipo de entretenimento tem se popularizado no Brasil. E o relatório levanta uma questão importante: a fiscalização do uso do Bolsa Família nesses sites de apostas. Parece que o Banco Central não tem, no momento, essa atribuição. Essa questão mostra a complexidade de regular um setor em constante mudança, né? O Banco Central deixou claro que essa fiscalização é responsabilidade da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. É importante ter essa divisão de responsabilidades bem definida. Agora, mudando o foco para o bolso do mineiro, uma pesquisa da FCDE-LNG mostrou as intenções de gastos para a Páscoa de 2025 aqui em Minas. E mesmo com os preços altos, o espírito da Páscoa parece que fala mais alto. As datas comemorativas têm um peso grande no comportamento de consumo, né? E a pesquisa indica que os mineiros pretendem gastar 8,3% a mais com produtos de Páscoa em 2025, comparado com o ano anterior. O gasto médio esperado entre os que vão celebrar a data é de R$ 202,24. E olha que mais de 80% dos entrevistados consideram os preços altos. É a prova de que a tradição e o convívio familiar falam mais alto, né? E a pesquisa detalhou as atividades preferidas dos mineiros na Páscoa. O almoço em família lidera, seguido pelas reuniões familiares e pela troca de presentes, principalmente chocolate. E mesmo com alta nos preços, mais da metade dos entrevistados ainda vai comprar ovo de Páscoa. Barras de chocolate e caixas de bombons também aparecem na lista, mas o ovo de Páscoa ainda é o rei da Páscoa. O ovo de Páscoa já faz parte da nossa cultura, né? Vai além do simples chocolate. E essa informação é importante para o comércio, que pode se preparar melhor para atender a demanda. A pesquisa também mostrou onde os mineiros preferem comprar os produtos de Páscoa. Supermercados e hipermercados continuam sendo os mais procurados, mas as lojas de bairro também têm um espaço importante. Essa preferência pelas lojas de bairro mostra a importância do comércio local, né? Muitas pessoas valorizam a proximidade ou atendimento personalizado. E para finalizar, a pesquisa da FCDE-LNG, ela mostrou quem são os mais sortudos que vão ganhar presente na Páscoa. Os cônjuges estão em primeiro lugar, seguidos pelos filhos, sobrinhos e pais. Uma Páscoa em família, né? Com certeza. E a FCDE-LNG destaca que, mesmo com os desafios da economia, o varejo pode usar essas informações sobre os hábitos de consumo dos mineiros para planejar suas estratégias e aumentar as vendas na Páscoa. Ufa! Acho que a gente fez um mergulho completo nas notícias de hoje, hein? É verdade, a gente passou pela saúde, pela política, pela economia e pelos hábitos de consumo. E no fim a gente vê como tudo está conectado. É isso aí. Nosso objetivo era justamente esse, dar uma visão geral desses temas com base nas informações que a gente recebeu. E o mais legal é perceber que quando a gente junta essas notícias, a gente entende melhor a realidade aqui de Minas e do Brasil. A suspensão da venda de uma fórmula infantil, a ineligibilidade de um ex-presidente, a discussão sobre salários, as apostas online e as expectativas para a Páscoa. Tudo isso faz parte do nosso dia a dia. E para terminar o nosso papo de hoje, fica uma pergunta para você que nos acompanhou. Como esses acontecimentos e tendências que a gente discutiu aqui se conectam e impactam a sua vida? Vale a pena refletir. Agradecemos a companhia de todos vocês nessa edição do The Deep Dive. Até a próxima. Até mais.